E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Meus prezados, eu quero, nesta oportunidade, trazer à memória de vocês o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23, conhecido como o Salmo do Bom Pastor. O Salmo 23 não é simplesmente uma poesia, não. Não é simplesmente uma prosa, não. O Salmo 23 é a oração de um homem que viveu perigosamente. Esse homem que viveu perigosamente é o nosso conhecidíssimo Davi, rei de Israel. Mas antes dele chegar ao reinado de Israel, ele cuidava do rebanho do seu pai nos campos de Belém. Ali, ele viveu perigosamente enfrentando os predadores das ovelhas de seu pai. Sempre viveu perigosamente. Quando ele deixou o seu rebanho para tomar o caminho do reinado de Israel, ele teve que enfrentar o gigante Golias. E foi uma fase perigosa na vida dele. Nem mesmo Saul, o rei de Israel, acharia que Davi poderia vencer o grande homem dos filisteus. Mas ele o venceu em nome de Deus. Viveu perigosamente. Quando ele foi ungido rei, ele passou a ser perseguido por Saul. Saul o perseguiu, tentou por várias vezes matá-lo, mas o Senhor o escondia nas cavernas e nos montes. Viveu perigosamente o tempo todo fugindo e se escondendo de Saul. Depois do reinado, ele continuou vivendo perigosamente. Os filisteus queriam matá-lo, mas ele continuou firme. Só que a certa altura do seu reinado, apareceu seu filho Absalão, que passou a persegui-lo. E ele viveu perigosamente fugindo de seu filho Absalão, até que seu filho foi morto. Esta é a oração de um homem que viveu perigosamente. Eu entendo até que o Salmo 23, ele não está colocado no lugar certo na seleção dos salmos. No meu entender, o Salmo 23 é um dos últimos salmos escritos por Davi. Ele ora ao Senhor Deus, colocando a sua experiência em foco. Interessante que nessa oração de Davi, ele dá ênfase a 4 coisas. Primeiro de tudo, Davi diz quem Deus é. Para Davi, Deus era o seu pastor. Pastor de verdade. Deus cuidava dele e do seu povo, mas cuidava especialmente dele. Então ele disse, o Senhor é o meu pastor. Depois, ele dá uma segunda ênfase na obra de Deus como pastor. Ele diz o que Deus faz. Ele diz, o Senhor me leva às águas tranquilas, me leva aos pastos verdejantes, refrigera minha alma, preparas uma mesa na presença dos meus adversários e até unge a minha cabeça com óleo. Deus fez tudo isso na vida de Davi e na sua oração ele agradece a Deus.
porque Deus era o seu pastor e Deus trabalhava na sua vida. Em terceiro lugar, Davi, ele diz onde Deus está. Interessante, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Onde Deus estava para Davi? Na sua própria vida. O Senhor está comigo. A vara de Deus como pastor. O bordão de Deus como pastor. Cajado era que acompanhava Davi. Finalmente, no último versículo do Salmo 23, versículo 6, ele diz o que Deus podia lhe oferecer: bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesta oração, Davi diz que Deus iria lhe oferecer bondade. Bondade. Interessante que eu me lembro agora daquele moço que procurou Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Bom, só existe um, que é Deus. Davi sabia que Deus era bom. Bom para ele. Bondade. Deus lhe oferecia. Mas não apenas bondade. Bondade e misericórdia. Deus é misericordioso. Quando o profeta Jeremias escreveu suas lamentações, depois de grande sofrimento, no capítulo 3 de seu livro Lamentações, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquelas coisas que podem me devolver a esperança no Senhor. E a primeira coisa que Jeremias trazia à sua mente eram as misericórdias do Senhor. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele termina a sua oração dizendo: e habitarei um dia na casa do Senhor para todo sempre. Meu prezado ouvinte, abra sua Bíblia no Salmo 23 e leia o Salmo 23, não simplesmente com uma literatura bonita e gostosa, mas leia o Salmo 23 como uma oração de um homem que viveu a vida toda perigosamente. Às vezes, nós também vivemos perigosamente. Este mundo é muito traiçoeiro. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. E nós vivemos, apesar de termos fé no Senhor Jesus, momentos perigosos na nossa vida. Disse Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para suas almas. Davi, o homem que viveu perigosamente, fez esta linda oração. E nós temos essa oração à nossa disposição para a nossa edificação e crescimento espiritual. Amém. Qual a coisa mais importante que já aconteceu em sua vida? Foi a compra de um carro, a aquisição de uma casa própria, talvez o seu casamento ou até mesmo o nascimento do seu filho. Mas há algo muito mais extraordinário que pode acontecer na vida de um indivíduo. Eu me refiro à salvação em Cristo Jesus. Eu quero lhe falar hoje sobre algo extremamente importante para todo homem. Algo que pode mudar a sua vida, algo que pode mover o seu coração, algo que pode lhe transformar para a eternidade.
O Evangelho de João nos deixa claro que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai se não for por meio dele. O Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, disse que era preciso nós renunciarmos à nossa própria vida e seguirmos a Cristo, seguirmos a cruz de Cristo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Vejam vocês que a palavra do Senhor, ela aponta para a valorização ou a importância da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas há algo que eu preciso lhe dizer. Este caminho é um único caminho. O Evangelho de João, só que agora no capítulo 14, versículo 6, diz que Cristo é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio dele. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Eu quero provocá-lo para que você saia desse marasmo, dessa comodidade em que você tem vivido e entregue sua vida plenamente à salvação do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é muito clara ao nos afirmar que a salvação ela só pode vir por meio da fé em Cristo Jesus, como um dom gratuito que Deus nos dá. Se o teu coração está batendo na direção de Cristo, se você está sentindo que Cristo de fato vai transformar a sua vida, então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, arrependa-se dos teus pecados e entregue sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Deixe Cristo atuar em seu ser, deixe Ele transformar a sua vida. Tenha certeza que isso será a coisa mais extraordinária que lhe acontecerá. E não haverá absolutamente nada que possa superar esse feito. Procure a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, examine a palavra de Deus e lá você encontrará Cristo e em Cristo você encontrará a salvação. Que Deus abençoe você, mas acima de tudo, não se acomode e intensamente busque a cruz do Senhor Jesus.